aqui. E esse vídeo, ele é sobre... Ele é principalmente sobre uma coisa. Sobre o que tem acontecido entre os adventistas e os cristãos messiânicos, judeu messiânico. Eles têm, ainda mais com o crescimento do judeu messiânico, vi que muito crente concorda com eles. Eles têm feito muito vídeo, atacado muita coisa da nossa Bíblia. Tem falado da Torá e de voltar às leis e de não sei o que a árvore é uma só. Aí usa um texto lá da Bíblia falando que a árvore é uma só. E bababá. E sempre alguma coisa assim voltada, tentando tomar a liderança. Primeira coisa que eu quero já quebrar aqui e acabar de vez para não voltar nesse assunto. Os judeus chegaram agora. Estão sentando na janelinha. No passado, foi usado sim os apóstolos, que era judeu, mas foi dada a promessa que não ia ficar na mão deles. É o que Jesus falou. Olha, Jerusalém, vocês matam o profeta, isso, aquilo, ó. Vossa casa ficará deserta. A liderança não tá mais na mão deles. Acabou. Acabou. Acabou, acabou, acabou. E onde que Jesus fala isso? Claramente, vamos achar aqui porque eu também não lembro. Quer ver? Acho que tá aqui, ó. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação. Não está falando de um povo. Uma nação que deu seus frutos. E aí ele fala, aí ele continua aqui, se quiser ler. Essa é a parábola da vinha, falando para os fariseus. Porque o farisaísmo era o melhor que tinha em Israel, essa é a verdade. Em questão de religião, era melhor do que os saduceus, que os essênios e, sabe, e outros grupos demais, o melhor era os fariseus. E os escribas que estudavam, Esdra mesmo, Esdra ou Neemias, se não me engano, um dos dois era escriba, deu branco agora. Velho Testamento eu sou péssimo, péssimo mesmo. E memória eu tô ruim, trabalhando à noite, então a cabeça tá fraca. Mas aí Jesus fala que veio cumprir. Por quê? Porque ele é o cumprimento, onde ele se encerra tudo. Havia umas promessas, promessa de encerrar. E antes de falar de promessa de encerrar, eu já vou vir aqui no versículo para não precisar voltar nele. Eu vou lembrar eles, vocês lá na frente. Jesus fala assim para a igreja: mas quando aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, que nós chamamos hoje de doutrina dos apóstolos, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Onde acrescentar na doutrina dos apóstolos a gente chama de evangelho, o que Jesus ensinou, o evangelho de Jesus Cristo. A parte do evangelho, não as coisas da lei, igual o leproso era curado, e tinha que ir lá no sacerdote fazer aquela purificação. Não, porque ele estava no tempo de transição entre lei e graça, até a morte dele. Morreu na cruz e falou: está cumprido, consumado. Ah, não vai passar, passará céu eterno, mas não passará a minha palavra sem que o tio tenha se cumprido. Se cumpriu na cruz, ele disse, está cumprido. Ele não falou que ia cumprir lá no último dia. Isso aí é coisa que os adventistas interpretam mal. Então vamos lá. Aí vem a famosa reunião. A reunião que eles fazem lá em Atos 15. Olha só para você entender, eu estou fazendo esse passeio, para você entender o que foi acontecendo com a igreja, até chegar à doutrina dos apóstolos e desvincular totalmente da lei mosaica, porque eles estavam com a visão de lei judaica, mas Cristo estava tirando isso dele há tempo. Pedro aqui nessa reunião fala da sua visão dos animais, completando e validando a revelação que Paulo levou, só que Tiago e a igreja chegam a uma decisão, que na verdade pareceu, ele não afirmou, o Espírito Santo disse, está comprovado, está... Pareceu a nós não impor mais cargo algum sobre os... senão coisas... senão essas coisas necessárias. Que vos abstenha das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue, da carne sufocada, da fornicação, das coisas que fazem, né? Entendeu? Então, essa regra ficou para os gentios, mas os judeus continuavam guardando a lei. Tanto que, olha só, Paulo, vou continuar em Atos mesmo. Beleza, ó. Paulo é questionado pelo próprio Tiago sobre a decisão, sobre esse concílio e o que ele não obedeceu. Ouvindo eles, glorificavam o Senhor e disseram: olha, bem ver, irmão, quantos milhares de judeus há que creram e todos são zeladores da lei. Tiago falando para Paulo. Já acerca de ti foi informado que está ensinando os judeus que não, que estão entre os gentios, que apartar de Moisés, dizendo que não deve circuncidar seu filho, nem andar segundo o costume da lei. Olha só. O que faremos, pois, no caso? Aí aqui fala que a multidão levou ele lá para fazer um negócio.
Porque ele estava pregando isso mesmo. E ele pregou isso? Pregou, mas antes de falar o porquê ele pregou, lembra lá de João? O Espírito Santo ia revelar, ia fazer lembrar das coisas. Subi por uma revelação e expus o evangelho que prego entre os gentios em particular. Olha só, e particularmente, né, aos que estavam em estima. Para que de maneira alguma corresse ou tivesse corrido em vão. Então ele levou lá para o concílio para explicar o que ele estava pregando, a revelação que ele estava tendo. Mas ele pregou mesmo contra a lei? Sim, aqui em Galatas mesmo, 5:4, olha só o que ele fala. Não, aqui, estou plano errado ali. Separado estáis de Cristo, vós os que justificai pela lei, e da graça tende caído. Então aqui, o judaísmo messiânico praticamente já está quase aniquilado. Mas o adventismo ainda fala, não, mas acreditamos na graça, bababá, isso e aquilo. Então vamos lá ver se Paulo pregou alguma outra coisa que demonstra que é o encerramento da lei, que está falando dos 10 mandamentos. 10 mandamentos, porque tem crente que ainda acredita que segue os 10 mandamentos, que deve seguir os 10 mandamentos. Eu vou ler daqui para baixo, então não vou ficar marcando tudo não. Não que sejamos capazes de nós mesmos de pensar alguma coisa, nós mesmos, mas a capacidade vem de Deus, a qual nos fez capazes de ser o ministro de um Novo Testamento. Não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, o Espírito vivifica. Beleza, vocês conhecem esse texto. Aí aqui começa. O ministério da morte gravado com letras em pedra. O que foi gravado com letras em pedra? Pode perguntar para qualquer adventista. Ele vai fugir e não vai responder. É as placas dos 10 mandamentos. Veio em glória, de maneira que os filhos do céu não conseguiam olhar a face de Moisés, por causa da glória de seu rosto, que era transitório, passageiro, transitório. Como se não maior glória é o ministério do Espírito? Como não será maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Olha só, porque também o que foi glorificado nessa parte não foi glorificado por causa dessa excelente glória. Porque se era transitório, foi para a glória. Muito mais em glória o que permanece, o que vai continuar. Tendo, pois, tal esperança, usamos de ousadia no falar, ousadia de coragem no falar. Não somos como Moisés, que põe um véu sobre a face dos filhos de Israel, para não ver firmemente o fim daquilo que era passageiro, transitório. Mas em seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje ao ler, olha só, até hoje o mesmo véu, por levantar a lição do Velho Testamento, ao qual foi por Cristo abolido. Acabou. Aí muitos vão questionar, então deve rasgar o Velho Testamento? Não, está falando de lei. As promessas, profecias têm que se cumprir. Mas estamos falando de lei. E eu sei que aí o pessoal fica justificando para cancelar o que Paulo falou. Não adianta justificar mais isso, mais aquilo. Não. Foi cancelado, está abolido, acabou. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu é posto no coração deles. E é o que está acontecendo com os adventistas. Eles não querem admitir nos debates. Mas quando se converte o Senhor, o véu é tirado. O que é se converter? É aceitar a verdade de Deus. Quando você era, sei lá, católico, espírita ou qualquer outra coisa que você considerava ser ou seguia mesmo fielmente, e alguém vem e te expôs o evangelho e você falou, cara, essa é a verdade de Deus, o que você tem que fazer? Mudar, converter, virar o caminho e começar a seguir outro caminho. E a mesma coisa, não é porque eu vim para uma igreja, eu fui da assembleia, mas eu conheci depois verdades que eu tive que sair da assembleia. Eu entendi que eu fui lendo lá, nem sabia que existia pós-arrebatamento, morava em roça. Quando eu li a Bíblia, eu falei, cara, os caras vão me chamar de herege se eu falar isso aqui. Não tem pré-arrebatamento. Aí eu fui ver isso na Bíblia. Depois fui vendo outra coisa e falei, ó, bebida alcoólica não é pecado. Mas eu morava no meio do mato, sem informação, sem internet, não tinha internet na época, né? Hoje eu tenho 40 anos, eu tava com 11, 12 anos. Eu li na Bíblia e falei, cara, tem muita mentira aqui, estão enganando. Aí fui pra quadrangular, uma igreja um pouco mais aberta. Aí parei de usar, eles não gostavam de usar bermuda, né? Eu já fui até expulso da igreja com 11 anos por causa disso. Então, eu fui descobrindo, na verdade, eu fui mudando. Você tem que mudar. Andeis conforme aquilo que vocês já alcançaram. Se você alcançou mais, você deve andar mais. Eu não posso continuar sendo, por exemplo, um adventista, um judeu messiânico, conhecendo isso aqui. Olha lá, mas todos nós com o rosto descoberto refletimos no espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, beleza. Onde é o Espírito da Liberdade eu não li aqui, né? Mas beleza. E vamos lá pro checkmate do checkmate.
Muitos acreditam que quem escreveu esse livro foi Apolo, né? Não sei se foi Apolo ou não. Mas olha só, ele fala do sumo sacerdote, do santuário, as coisas celestiais, e ele fala assim: mas agora alcançou ele um ministério tanto mais excelente, falando de Jesus Cristo. Opa, saiu da Bíblia? Que isso? Volta aqui. 8. Deve ter esbarrado alguma coisa. Mais excelente. Cadê? O evangelho mais excelente. Quanto mediador de uma nova aliança, confirmada está nas promessas. Confirmada está em melhores promessas. Porque aquela primeira fosse irrepreensível, nunca teria sido buscado lugar para a segunda. E a Santa Ceia é isso. Se você é adventista e toma a Santa Ceia, você está em contradição. Se você é judeu messiânico que toma ceia, você está em contradição. Porque repreendendo lhes diz: eis que dia virão, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Ele não está falando a mesma aliança, não diz que vai reformar a aliança, que vai melhorar a aliança. Não, ele diz uma nova. Acabou o assunto. Não tem essa de não, mas... Não segundo a aliança que fiz com vossos pais do deserto. Ó, já é diferente. Não segundo aquela aliança que fez com vossos pais do deserto, quando eu tirei da terra do Egito. Qual foi as primeiras alianças que ele fez? Os 10 mandamentos. Depois que veio aquelas 60 leis, ou leis cerimoniais que eles falam, aquelas coisas lá. Porque a aliança que depois daquele dia farei, eu vou colocar no coração, no entendimento. Aí eles usam isso aqui para dizer, não, ele está colocando a lei no coração e no entendimento. Não, mas aqui já fala que a aliança não é conforme aquela primeira aliança. Ele já fala aqui, não conforme fez a aliança com os pais, e ele fala uma nova aliança. Não é porque ele vai colocar no coração é aquela mesma aliança, mas é porque está fazendo reformulado de maneira diferente, nada disso. E não será nada nós o próximo, beleza. Esquece isso aqui. Misericórdia. E aqui, para finalizar. Dizendo, nova aliança, envelheceu a primeira. Ora, o que se tornou velho e se envelhece, perto está de acabar. Então, foi trazido o quê? O que você está querendo dizer com tudo isso, Marcelo? Para que a gente possa entender e blá. O que seguimos agora? Então não temos leis? Temos. A lei é essa. Edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, ao quais Jesus Cristo é o principal pedra de esquina. E qual é? Vamos pegar um exemplo. Uma pergunta simples. Só pra gente resumir. Deixa eu tirar o alarme aqui, porque hoje eu não vou trabalhar. Não porque eu tô faltando, hein, galera. Eu não sou irresponsável, não. Eu vou trabalhar porque hoje é minha folga. Um exemplo, vamos falar assim, sacerdote, a lei do sacerdote. A Bíblia falou de sacerdote universal. Todos somos sacerdotes, todos podemos estar diante de Deus. Quando o assunto é apresentar sacrifício. Todos os dias, quando negamos o pecado, como obedecemos, quando cumprimos desde a graça salvadora, que é a nossa renúncia, a graça permanente, que é a nossa obediência, a gente está cumprindo o quê? A gente está cumprindo um sacrifício, a gente está fazendo um ritual de sacrifício ao Senhor. Mas aí quando fala assim, tá, mas eu tô falando de liderança. Beleza? Vamos lá. Liderança. E ele mesmo deu uns para apóstolo. Depois eu tenho um vídeo sobre o apostolado aqui. Que fala de sucessão apostólica. Acabou. 13 chamados. 500 poderiam suceder. Não sei quantos sucederam. A história da igreja conta uns pouquinho. Só que aí depois a igreja católica vai e continua a sucessão que Pedro proibiu. E Paulo confirma lá em 1 Coríntios 15, do 4 ao 8. Defendendo até Tiago, né? Tiago viu Jesus ressuscitado. Ele pode ser apóstolo, entendeu? E ele fala, ele foi chamado, ele é o último, por isso que ele diz que é o último. Mas Tiago veio depois dele, como é que ele é o último? Porque ele é o último chamado. Tiago é sucessor. Então, os papas e hoje, qualquer um que se diz apóstolo, nenhum pode ser. Nenhum deles diz que viu Jesus ser ressuscitado, que é uma das condições. Não andou com eles, não nasceu naquele tempo. Então, nenhuma das 3 condições os caras têm. Nenhuma. O cara não sabe nem mentir. Alguém foi lá e consagrou ele apóstolo. Então vamos lá. Deu um para os apóstolos, acabou o apóstolo. Continua, 4 ministérios continua. Profeta, tem umas profetadas, umas mais mentirosas aí, mas existem uns profetas de Deus mesmo. E outros evangelistas são o segundo mais perseguido na igreja. Eles matam poucas igrejas, aceitam, e quando eles entram submetido ao pastor, como se fosse um ministério insignificante. Na quadrangular é insignificante.
Ah, vocês ajudam, ovelha gera ovelha. Fala assim bonitinho, mas vai ver a autoridade que ele tem diante do pastor, do lado do pastor. Nenhuma. Então, insignificante. Na igreja metodista, ele é a primeira escala ali para subir, para depois missionário, não sei o que, para depois chegar lá pastor. Então também é bem significante. Na Assembleia de Deus dá um respeito maior. Eu critico muito a Assembleia de Deus. Mas nessa parte da Assembleia de Deus, o avivamento bíblico, eles têm um respeito muito grande pelos evangelistas. Isso aí, parabéns. Você é assembleano, coisa, dá o parabéns pro seu pastor e honra o seu evangelista. Há outros pastores, que é o que manda na igreja hoje, tomou a primazia para si, que é o que Cristo falou que não era para acontecer, né? E doutores, que é os que eles matam na igreja. Por isso que a nossa doutrina tá uma merda. Falta mestre na igreja, tá uma merda. Querendo o aperfeiçoamento dos santos na obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos chegamos à unidade da fé, o conhecimento do Filho de Deus perfeito, a verdadeira, a medida da estatura de Cristo, para que não sejamos menino, inconstante, levado por vento de doutrina, engano dos homens com astúcia que enganam fraudulentamente. E aqui continua, entendeu? Então, para encerrar, só um exemplo. Doutrina dos Apóstolos. Qual a hierarquia? Essa. Ah, tá bem. E dons? Vamos lá. Coríntios, 1 Coríntios 12. Aí você já conhece. Isso aí o pastor de vocês deve ter pregado até não querer mais. Do 7 em diante. Do 7 ao 9. Olha lá. E o mesmo Espírito dá o dom aquilo que for útil. Aí vem lá a palavra sabedoria. Aí vem aqui 9 dons. E 9 dons aqui, em particular, o Espírito opera todas a mesma coisa. Que eu ia falar nesse último aqui, ó. A mesma coisa, particularmente cada um como quer. E aqui ele explica que o batismo do Espírito Santo é qualquer um dos dons. Somos todos batizados em um mesmo Espírito. Acabou. Qualquer um dos dons é o batismo do Espírito Santo. Não precisa ser necessariamente falar em línguas. Aqui já derruba a Assembleia também. Então, tem que ter cuidado. A doutrina dos apóstolos é a doutrina dos apóstolos. Você segue a Cristo. Você é a igreja de Cristo. Claro, você tem uma placa, Assembleia quadrangular. Às vezes sua igreja trabalha bem. Amém. Você dá para continuar nela, continua, amém. Mas ó, cuidado com os judeus messianos, cuidado com igrejas que estão seguindo o mandamento ainda, em vez de estar seguindo a doutrina dos apóstolos. Cuidado com a igreja que não tem ensinado a Bíblia como é para ensinar. Ficou um pouco grande esse vídeo, eu sei, passou aí até de 15 minutos, acho que 18 minutos já, vai dar. Mas, irmãos, os judeus messiânicos chegaram ontem, foi tirado deles isso. O próprio Paulo falou: eu não prego mais para vocês, eu vou para os gentios. Por quê? Porque ele falou: por amor de ti, uma nação correrá, não sei o que, para ti. Está lá em Isaías: por lábio gaguejante e por línguas estranhas falarei a esse povo. Então Deus já tinha promessa de alcançar outras nações. E ali Jesus fala claramente: a vossa casa ficará deserta. E é o que aconteceu. Depois dos apóstolos, pode ver, foram morrendo os judeus e a igreja estabeleceu em Antioquia e foi passando, passando. E hoje lá naquela região, principalmente Israel, é o que menos tem cristão. Tem liberdade hoje para ir, chama os cristãos, tudo bem, mas tratam até muito mal. Qualquer judeu que converte lá passa muito aperto. Então o judeu messiânico chegou, sentou na janelinha e tá querendo mandar, querendo falar de lei, de Torá, de... Acabou! Nós vivemos o evangelho de Cristo, não confunda as coisas. Ou você é crente ou você não é. Aí fica aí crente aí levando uma arca pra coisa, tocando... como chama aquele negócio? Chofar, óleo, não sei o que. Para com isso, isso é misticismo. Ah, quer dizer que eu não posso fazer uma apresentação, tocar um chofar? Não, pode. Fazer um teatro, tocar um chofar. Bonito, até acho bonito. Mas ficar andando lá, fazendo aquela procissão com a arca, bota a mão na arca pra orar. Ah, irmão, isso é idolatria. Volta pra igreja católica. Volta pra igreja católica, para com isso. Ou você é cristão ou você não é. Se não for um cristão pautado na palavra, que obedece aqui, ó, uma igreja organizadinha, com pastores para cuidar e governar, com mestres para discipular tanto novas pessoas como para capacitar líderes, com um evangelista para ganhar pessoas e implantar a igreja, um profeta para trazer a visão e direcionamento de Deus dentro da doutrina, porque se saiu fora da doutrina, já começa a confiar, é coisa do diabo. Se não tem uma igreja organizada nisso, é só o pastor que lidera e manda em tudo, fica essa bagunça que as igrejas tá aí, ó. Por isso há uma diferença muito gigante de igrejas para igrejas. E cada um põe uma regra. Um fala, não, pode batizar criança assim, ó. Esse texto aqui fala de circuncisão, que não sei o que, e confunde o texto lá com coisa que fosse um aliancismo que eles falam, né? E o outro fala, não, é que tem que batizar só em nome de Jesus. Aí e umas palhaçadas assim. Só vai daí pra pior. Então, por quê? Porque falta doutrina, falta mestres. Aí quando eles sentam com os mestres, você vê a vergonha que eles passam. Entendeu? Então, eu queria deixar só isso aqui resumido. Para quê?
para que vocês entendessem. Nós vivemos a doutrina dos apóstolos da nova aliança. É o Evangelho de Cristo, não aquelas coisas da lei, é o Evangelho de Cristo que ele ensinou. Sermão, como chama? Ele fala, seu irmão anda chamar mais seus inimigos, coisa que não tá na lei. Foi dito lá, né, o pessoal, né, que era pra odiar o inimigo, né, falou, ama seus inimigos e ora pelo que vos persegue. É isso, é evangelho. É isso, é evangelho. A outra doutrina dos apóstolos que eles falam, a graça. Como você recebe a graça? Você recebe a graça através de renúncia. Eu me arrependi, estou renunciando tudo. A partir de agora obedeça a Deus. Se Deus falou, eu não gosto disso, eu não faço mais. Deus falou, eu não gosto daquilo, eu não faço mais. É isso que é arrependimento. Recebe a graça. Graça salvadora. Nos alcança ainda morto. Aí nos é dado vida. E depois que é dado vida, pode cair da graça? Pode. Igual ele falou, seguindo a lei. Se você for lá em 2 Coríntios 6, fala que quando receber a graça em vão. Então, assim, se você for lá em... Tem vários versículos. Paulo não fala que não recebeu a graça em vão, trabalhando muito, mostrando que é prática. Porque o Espírito Santo é a graça permanente. A graça é um pacote onde o Espírito Santo nos capacita. Não li lá em 2 Coríntios 3 lá? Não que nós mesmos, mas o Espírito Santo nos capacita a ser ministro da nova aliança. Ele dá capacidade, mas não quer dizer que ele faz por você. Você tem que fazer. Você tem que esforçar. Esforçai. Mas a capacidade vem do Espírito. Então você tem capacidade para fazer. É te dado dom, é te dado ministério de direcionamento. Ou pelo menos era para ser dado, né? Com os profetas, com um pastor cuidando de você, com um mestre te treinando, após um evangelista ter trazido para a igreja, numa igreja organizada como Cristo quer. Era para ter sido feito tudo isso. E aí o que acontece? E aí sim, você seguir a graça permanente, permanecer na graça, que é a doutrina dos apóstolos. Aí isso aí é outro assunto, depois eu vou fazer sobre a doutrina dos apóstolos, sobre a fé, sobre a entrada da graça, entendeu? Essas coisas tudo aí depois a gente conversa. Porque aí é o assunto sobre o calvinismo. Beleza? Graça e paz esteja com todos vocês, irmãos, e até mais.